Boa noite a todas, boa noite a todos. É um grande prazer o Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, dos advogados e das advogadas do Estado do Rio de Janeiro, com muita honra que a gente recebe hoje para um papo, para um assunto que é muito importante nos dias de hoje. A gente tem ouvido falar muito dos trabalhadores em aplicativos, existe um grande debate na sociedade e no mundo do direito do trabalho em especial sobre os trabalhadores de aplicativo, sejam eles motoristas de Uber, sejam eles entregadores de alimentos, já cunharam até uma definição de uberização, e a gente vê que esse movimento ele é um movimento crescente. Segundo o IBGE, o ano passado, no final de 2019, nós tínhamos mais de 4 milhões de trabalhadores por aplicativos. A pesquisa do PNAD, do IBGE, segundo estimativas, com essa pandemia, esse número deve ter no mínimo dobrado. Tá? Existiam cerca de 24 milhões de trabalhadores autônomos, segundo essa mesma pesquisa, o ano passado. Também as estimativas dizem que esses números explodiram durante a pandemia. E para tratar um pouco desse tema, para tratar um pouco desses trabalhadores por aplicativos, nós convidamos aqui hoje 4 personalidades do direito do trabalho. O doutor Nicola Mana Piraino, que é advogado do Rio de Janeiro, pós-graduado, especialista em advocacia pública, procurador do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro e diretor do movimento da Advocacia Trabalhista Independente. Temos a doutora Valdete Severo, juíza do trabalho, presidenta da Associação de Juízes pela Democracia, professora, coordenadora do Grupo de Pesquisas de Trabalho e Capital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o doutor João Batista Berthier, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, professor da PUC do Rio de Janeiro e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o doutor Gustavo Tadeu Alckmin, para quem advoga na Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro, conhece, sabe de quem a gente está falando, é um grande desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, da Primeira Região, ex-presidente da Associação dos Magistrados no Rio de Janeiro, ex-presidente da ANAMATRA, a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, e ex-membro do Conselho Nacional de Justiça. São aqui 4 pessoas com muita experiência no direito do trabalho e que, com certeza, vai fazer aqui um debate, uma palestra para todos nós, que vai, com certeza, nos trazer muitas informações importantes. E, para começar, para a gente não se arrastar demais, queria começar chamando o nosso querido amigo Dr. Nicola Mana Piraino para começar a sua fala, tá? E depois nós vamos dando sequência aos demais. Doutor Nicola, está com a palavra. Boa noite a todos e a todas que nos assistem e nos ouvem. Felicito inicialmente o presidente Álvaro Quintão. Quando eu propus esse tema, ele de imediato achou muito importante, porque é o tema do dia, é o tema da moda. Ele exerce uma liderança na advocacia trabalhista do Rio de Janeiro, em conteste, secretário-geral da OAB, RJ, além de presidente do Sindicato dos Advogados e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eu saúdo a doutora Valdete, que tive o prazer de conhecer em 2018, em Porto Alegre, quando estava representando o MAT, Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, e eu tinha muito interesse em conhecê-la, porque já era uma magistrada resistente, lutadora pelos direitos sociais, já estava no princípio da insurgência contra a reforma trabalhista, que nós havíamos denunciado anteriormente, antes de novembro de 2017, que entrou em vigor. Saúdo o meu querido desembargador Tadeu Alckmin,
liderança inconteste também da magistratura trabalhista e também da magistratura brasileira, por todos os cargos que ocupou, um magistrado que honra a toga, assim como a doutora Valdete, nos orgulha, todos os jurisdicionados têm o maior apreço por ele, porque é ético, é sério e tem uma visão global da justiça do trabalho e dos direitos sociais. E também o meu professor de pós-graduação na UERJ, querido Dr. João Batista Berthier, um professor ilustrado e um líder dentro do Ministério Público do Trabalho. Eu aqui vim mais para ouvir do que para falar. Então, eu vou trazer um pouco da minha leitura, da minha experiência de 32 anos de militância trabalhista e tentar, com a minha fala, colocar alguns pontos dentro dessa temática do que seria esses entregadores de plataformas digitais em alimentação, se empregados, seletistas ou empreendedores. Pois bem, eu sou da antiga, então eu sempre encarei o contrato de trabalho dentro do que Plá Rodrigues dizia, primazia da realidade. Eu sou um obediente dentro dessa relação que ele estabeleceu, porque muito mais do que normas escritas, do que códigos ou de que leis, a gente tem que ver dentro do direito do trabalho realmente a realidade do contrato. Pois bem, eu há 2 dias atrás, eu pedi uma pizza e veio um entregador do Rappi. E eu desci na portaria por conta da pandemia do meu prédio e disse que era advogado, trabalhista e que nós íamos fazer essa live aqui, esse encontro, e pedi a ele licença para fazer algumas perguntas para conhecer a realidade desse entregador e provavelmente a realidade de milhares de entregadores, como o Álvaro já havia dito. E eu vou dizer aqui a vocês e a todos que nos assistem esse pequeno questionário. E eu fiz as perguntas e ele me disse que sempre prestou serviços diretamente para a plataforma Rappi, recebendo ordens, inclusive punições de descontos do que recebia se a pontuação fosse baixa ou se a avaliação fosse ruim. Ele me disse, e eu fiquei estarrecido, que recebe R$ 5,80 por quilômetro. Ele atua mais aqui na base de Botafogo, no bairro onde eu moro. E deu um exemplo que há 2 dias, porque o Rappi entrega alimentos e entrega encomendas também. É eclético, não é apenas como o iFood, que é só alimentos. E ele disse que foi de Botafogo até a Lapa para pegar uma encomenda no supermercado mundial. E ele foi, só passa a contar quando ele chega no local para começar a entrega, o quilômetro rodado. E voltou para Botafogo. E recebeu, pasmem, senhores, R$10. R$10. Eu não sei medir quantos quilômetros tem daqui na Lapa e voltar, provavelmente uns 7 quilômetros, 8. Ele me disse isso. Ele está muito sacrificado, ele disse que recebe na faixa de R$50, R$60 ao dia, que é a média, a despesa da moto, que é cadastrada, que é monitorada pelo Rappi. Qualquer despesa é ele que tem que ter. Ele fica à disposição, segundo ele. Então, ele, por exemplo, fica perto dos restaurantes e é chamado. Então, enquanto demora, aquele tempo lá está perdido, porque só vai contar a partir do momento que ele for acionado pelo restaurante para começar a entrega. Ele, como eu disse, falou que é rastreado através de algoritmos. Sua moto é cadastrada, uma moto velha. Me disse que era trabalhador de hotelaria,
disse para mim que vários dos colegas são ex-bancários, ex-comerciários, e, para minha surpresa negativa, disse que na região de Botafogo, na RAP, tinha 2 ou 3 advogados que ele conhecia. Então, eu estou trazendo essas questões para os senhores avaliar, para nós levarmos esse debate a fundo. E eu perguntei a ele, e o que você quer? Falei, o que você pretende? Você quer ser empregado, quer ter a carteira assinada? Você quer receber férias, 13º, quer fundo de garantia? Aí ele falou, olha, não sei, tenho dúvidas. Esse seria o melhor dos mundos. Mas o que eu quero mesmo, e como os colegas também, nós queremos ser melhor remunerados. Nós queremos ter um ganho que seja, no mínimo, ao mês, um salário mínimo, que a gente tenha um seguro de acidentes, que a gente não sofra descontos injustos. Então, mais ou menos, ele falou sobre isso, que é um critério injusto de pontuação e que a empresa estabelece regras e essas regras têm que ser cumpridas. Então, ele não tem autonomia, ele não pode passar o pedido para outro entregador. Ele é proibido de fazer isso, então ele tem a pessoalidade. Então, nessa avaliação que eu fiz, modestamente, eu entendo que estão presentes os requisitos do artigo 3º da CLT. A pessoalidade, a onerosidade, a subordinação jurídica e também estão presentes os requisitos do artigo 2º da CLT, que define o que é empregador. Não tem como fugir. Por quê? Porque se ele disse assim, eu fiz um cadastramento através de online, mas eu sempre fui dirigido pela RAP, através de controle de WhatsApp. Então, eu acho que está estabelecida aqui a relação empregado-empregador. Ele também mencionou que ele queria uma maior segurança e que ele fica várias horas prestando o seu serviço, porque a gente ouve da mídia, principalmente, aquela velha máxima que o empreendedor ele escolhe. Mas, olha, nessa crise econômica que foi aumentada com a reforma trabalhista, que jogou milhões de empregados no desemprego ou no trabalho precarizado, o que seria essa plataforma digital de alimentação? Um trabalho escravizado. Na minha avaliação, um trabalho escravizado, porque não pode uma pessoa receber, ao mês, 600, 700 reais. Então, minhas senhoras e meus senhores, e caros colegas, eu vou finalizar para dizer o seguinte, que há uma fraude, como tipificada no artigo 9º da CLT, na minha avaliação. E mais, as tratativas no Congresso de um PL da deputada Tabata Amaral também não merece prosperar, porque eu fui fazer uma leitura e aquele PL da deputada ela é um PL meio de tipificação híbrida, não é nem empregado seletista nem autônomo. Então, esses empregadores vão recorrer a quem? A quem vão recorrer? Então, na minha avaliação, tem que ser aplicada a CLT, na minha avaliação. Então, estão presentes todos os requisitos do artigo 3º da CLT. Muito obrigado. Doutor Nicola, muito obrigado pela participação. É sempre importante, né, para esse tipo de debate, a gente conseguir ouvir a posição daquele trabalhador. E esse seu diálogo com o trabalhador de aplicativo traz para a gente uma realidade que nos faz pensar sobre essa reforma trabalhista, né, que a gente ouviu falar tanto nos últimos anos, onde os defensores dessa reforma trabalhista pensam que tudo é arcaico na CLT, tudo precisa ser mudado. Mas quando você começa a discutir e mostrar que esta relação de emprego ela também tem que ser trazida para a nossa realidade,
que a gente começa a dizer que a relação de emprego não precisa mais necessariamente aquela coisa do trabalhador bater o cartão às 7 horas da manhã, entrar na fábrica e esperar a sua saída às 5 horas. Que hoje em dia o empregador controla, né, o seu ponto, o seu horário de trabalho, em qualquer local que você esteja. Que o empregador pode fazer outros tipos, né, de controle sobre essa relação, sem necessariamente você estar dentro do local, do tradicional que a gente sempre teve. É muito bom ter essa visão. E eu vou passar agora para a doutora Valdete Severo, né, como eu disse, como já apresentei no início, né, juíza do trabalho, presidenta da Associação de Juízes pela Democracia, professora, pesquisadora, coordenadora do grupo de pesquisas Trabalho e Capital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E se continuarmos aqui, nós vamos passar a noite só falando das qualificações e elogiando a doutora Valdete. Hoje, uma das principais vozes na defesa do direito do trabalho, da justiça do trabalho, não apenas do direito, mas dos princípios que consagram o nosso direito e essa justiça social tão importante para os dias de hoje. Doutora Valdete, estamos todos aqui ansiosos e aguardando a sua fala. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Álvaro. Especialmente obrigada pela gentileza das suas palavras. O Nicola também foi muito gentil quando ele fez o convite. Eu estou grata de estar participando desse painel. Estou aqui ao lado de um colega que é o Gustavo, que eu admiro muito, admiro a trajetória dele há muito tempo, conhecendo o João Batista. Então, é muito bom poder, especialmente, discutir um tema grave como esse. Mas, enquanto o Nicola falava, eu fiquei pensando como está difícil sentir a dor que transparece em relatos como esse que ele compartilhou com a gente agora. Eu estou falando aqui do Sul, Álvaro, e aqui no Sul, essa semana, a gente teve temperaturas de sensação térmica negativa em várias regiões. E numa realidade em que nunca teve tanta gente morando na rua. Em Porto Alegre, por exemplo, não há uma esquina em que não tem alguém pedindo ou com uma barraquinha, e a gente vê famílias, crianças pequenas, e eu fico pensando como é que eles resistem, né, a esse frio que a gente está enfrentando aqui, que, na verdade, se encontra com uma realidade terrível de uma pandemia, e eu estou falando disso porque acho que isso dialoga diretamente com o tema que a gente escolheu para tratar aqui. Uma pandemia que, veja só, já deixou mais de 75 mil mortos, estão morrendo mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, são 1.101 pessoas falecidas em razão da Covid-19, e a gente ainda tem um estudo da UFPEL dizendo que esse número é pelo menos 7 vezes maior em função da falta de testagem e notificação. Ou seja, o trabalho precarizado dos entregadores aparece, como disse o Nicola, se torna o assunto do dia num momento de flagelo, justamente porque essas pessoas que há muito tempo estão no desamparo, que estão trabalhando sem nenhuma proteção social, estão sendo colocadas como escudos humanos para morrerem, para que nós fiquemos protegidos dentro das nossas casas. Então, o primeiro ponto que eu quero salientar, e que é o que mais me toca quando se fala no assunto da entrega de alimentos, de farmácia, de mercadorias, etc., é que há uma perversão, de um certo modo, tolerada por nós, os incluídos. Nós ficamos em isolamento social e permitimos que essas pessoas, e temos que estar em isolamento social, não estou nem discutindo isso, mas permitimos que essas pessoas sejam esses corpos que podem estar nas ruas e que podem se contaminar e contaminar os seus familiares e morrerem em razão da Covid-19, o que para mim já identifica com muita clareza, né, para além do fato de essa ser uma atividade absolutamente alijada da proteção social há muito tempo, e de estar invisibilizada até que a pandemia nos alcança, porque a pandemia é que faz com que essas trabalhadoras e trabalhadores passem a ser assunto para nós, aqueles que estão nas suas casas e que podem estar em isolamento social. Isso, para mim, é uma demonstração muito clara desse racismo estrutural que a gente tem no nosso país, porque, na verdade, as pessoas que atuam nessas atividades, em regra, são as pessoas que estão nos estratos mais baixos da nossa sociedade. Claro que agora, em razão da crise aguda que nós estamos enfrentando, e o Nicolas disse muito bem, nós estamos vendo alguns profissionais que antes estavam na condição de inclusão
social, advogados, engenheiros, professores, que estão sendo obrigados a trabalhar por meio de aplicativo. Mas o fato é que há muito tempo a gente tem entregadores, e antes mesmo das plataformas digitais, que é uma outra coisa que para mim é curiosíssima, que de repente a tecnologia de uma plataforma digital fez com que aquilo que já existia, aquele trabalho que já existia, que já era precarizado, que já era invisibilizado, se torne aparentemente outra coisa. Porque nós já tínhamos os motoboys já eram entregadores para os quais a jurisprudência majoritária já negava vínculo de emprego, e que, portanto, já estavam ao desamparo. A única diferença agora é que se criou uma tecnologia para que a exploração dessa força de trabalho se dê distanciando ainda mais quem se apropria dos frutos dessa força de trabalho e o trabalhador. Ou seja, os verdadeiros empregadores se escondem atrás dessas plataformas digitais, que nada mais são do que mecanismos de exploração, só isso. E aí eu já adianto que eu concordo integralmente com o Nicola. Não há absolutamente nada de novo nessa relação social que não se enquadre nos termos exatos da definição que a CLT traz para empregado e empregador. E aí eu até acho que mais eloquente do que a análise do conceito de empregado que a gente tem na CLT é o próprio conceito de empregador. A CLT, que nesse ponto não foi reformada e que tem uma regra absolutamente atual e muitas vezes mal compreendida, define o empregador como a empresa que dirige e assalaria a atividade. Vejam, quem é que dirige a atividade do entregador? Quem define o preço da entrega? Quem define a forma de pagamento que é possível ou não ser praticada? É a empresa que instala o aplicativo para poder, através dessa tecnologia, facilitar a extração do lucro a partir da exploração dessas forças de trabalho. Então, para mim, a definição do artigo 2º já se encaixa completamente. E para aqueles que ainda querem algo além da definição do artigo 2º e mesmo do artigo 3º de empregado e de empregador, ou que buscam aquela lógica da jurisprudência, né, de criar regras que não estão na lei para tentar definir vínculo de emprego. Vejam, eu chamo a atenção para o fato de que nessa forma de exploração do trabalho através de aplicativos se recupera uma prática industrial, do início da industrialização, inclusive, que é a prática do gancho. O que é o gancho? É aquela prática da indústria de que se o empregado falhasse, fizesse alguma coisa que o empregador considerasse que não é adequado, o empregador ia lá e suspendia por 2 ou 3 dias, uma prática que até hoje é utilizada sem previsão legal. Porque não há na CLT previsão de suspensão disciplinar. Não há. Mas há uma absoluta tolerância da jurisprudência majoritária e da doutrina majoritária de que essa prática de suspensão disciplinar seja realizada nos mais diferentes ambientes de trabalho, essa que surge lá no capitalismo industrial dentro da fábrica. Vejam, a exploração de trabalho por aplicativo recupera isso. E submete o trabalhador a uma lógica de premiação, a uma lógica de avaliação constante de nossa parte, né, nós, os consumidores incluídos, que estamos dentro da nossa casa e que achamos um desaforo contratar a entrega de um alimento, porque quando a gente compra um alimento por meio de um desses aplicativos, a gente não está comprando o alimento, a gente está comprando o alimento entregue na nossa casa em um determinado tempo. E achamos um desaforo se esse alimento não estiver na porta da nossa casa nos 30 minutos prometidos. E aí avaliamos mal aquela trabalhadora ou aquele trabalhador. Pois bem, essa avaliação ruim vai acarretar justamente a suspensão da possibilidade de prestar o serviço por 2 ou 3 dias por parte do motorista ou da motorista de aplicativo. Isso é o gancho. Isso é a suspensão disciplinar. Isso é uma prática presente nos vínculos de emprego há muito tempo, recuperada por esses aplicativos. O que demonstra com ainda mais nitidez que não há necessidade nenhuma, e de novo eu concordo com o Nicola, não há necessidade nenhuma de novo regramento. Não há nada de diferente aqui, senão a utilização de tecnologia e a perversidade maior na exploração dessa força de trabalho, que fica completamente alijada da proteção social do direito do trabalho, e essa é uma escolha política, no sentido mais amplo da palavra. O que faz a gente perceber com muita nitidez que a gente não está diante de um problema jurídico. Nosso problema não é jurídico, não é difícil enquadrar a motorista ou motorista de aplicativo na condição de empregado, na forma do artigo 3º, ou a empresa que controla a plataforma digital na condição de empregador, na forma do artigo 2º, não há nenhuma dificuldade. A nossa dificuldade é ideológica.
E aí, porque eu falava do fato de que aqui há atravessada nessa questão dos entregadores uma nota muito forte de racismo estrutural. Existe uma vontade de não reconhecer, por um lado, de não reconhecer a essas trabalhadoras e trabalhadores um mínimo de proteção social, mesmo num período de pandemia, porque, veja, é um escândalo que haja uma proposta de lei para regular o trabalho dessas pessoas com menos direitos do que dos empregados, durante uma pandemia em que todo mundo está vendo, dizendo e reproduzindo que essas são as pessoas essenciais para que a gente possa ficar em casa protegido contra a Covid-19. Quer dizer, nem assim, nem durante uma pandemia, nem percebendo a importância e a essencialidade desse trabalho, nem conseguindo revelar com mais nitidez o fato de que aqui existem trabalhadores que dependem desse trabalho para sobreviver, que, portanto, são subordinados e que, portanto, precisam de proteção social. Nem assim. Nem assim. O que o nosso parlamento faz é insistir, né, publicamente no reconhecimento do vínculo de emprego. Não. O que se faz é uma proposta de projeto de lei que vai dar a esses trabalhadores e às trabalhadoras menos direitos do que aos empregados na forma da CLT. Quer dizer, isso revela uma ausência de vontade política que não é só percebida na condição dos entregadores. Existem vários nichos sociais, e é por isso que eu acho que há esse recorte desse racismo, dessa discriminação, porque existem vários nichos sociais que são nichos sociais que são marcados por recortes de raça, por recortes de gênero, onde o direito do trabalho não consegue entrar. Veja um outro exemplo que nós temos de um trabalho considerado essencial e exaltado durante a pandemia, que é o trabalho doméstico, é um outro trabalho invisibilizado, é um outro trabalho de pessoas que, se não estiverem 3 vezes por semana na casa dos seus patrões, não têm direito a vínculo de emprego. Portanto, nós estamos diante de uma necessidade de desconstruir ideologicamente 2 questões. A primeira, a discriminação em relação a esse trabalho, e a segunda, toda a carga fomentada, inclusive com muita irresponsabilidade por boa parte da mídia, da lógica do falso empreendedorismo. E esse é o último enfoque que eu queria abordar na minha fala. Existe, assim, hoje, durante a pandemia, nós vemos várias reportagens falando sobre a importância desses trabalhadores, mais ou menos a mesma lógica dos trabalhadores na área da saúde, né? A mesma empresa que apoia medidas como a MP 927, que dizem que trabalhadores na área da saúde podem trabalhar sem qualquer limitação de jornada, fazem reportagens para bater palma para esses trabalhadores, para dizer que eles são heróis, que eles salvam a vida das pessoas, etc. Com os entregadores, a mesma coisa. Então, cansa de acontecer de ligar a TV e estar lá entrevistando um entregador, né, Nicola? Mas não é para perguntar se ele acha que ele precisa ter mais direitos, se ele acha que ele tem que ser empregado, não. É para dizer a ele, diga isso, as pessoas devem ficar em casa, você continua trabalhando, você é o nosso herói, porque está entregando os alimentos, está entregando os remédios. Só que, ao mesmo tempo que faz isso, essa mesma parte, essa parcela importante da mídia, dos meios de comunicação em massa no Brasil, seguem construindo uma imagem de empreendedorismo que não existe. A gente vive numa sociedade de trabalho obrigatório, em que o trabalho é um meio para a gente conseguir comer, vestir, morar. Essas pessoas trabalham para sobreviver, essas pessoas trabalham porque não há emprego. Pela primeira vez, desde que esses índices começaram a ser considerados, que acho que é 2012, pela primeira vez no Brasil, em 2020, nós temos mais pessoas na população adulta ativa, economicamente ativa, aquele índice PEA, nós temos mais pessoas desempregadas do que trabalhando. Vejam, isso é um verdadeiro caos social. A gente tem mais pessoas economicamente ativas que não conseguem trabalhar, que não conseguem emprego, e aqui o emprego não é só carteira assinada, não conseguem trabalho, na verdade, do que pessoas trabalhando na informalidade ou com vínculo de emprego. Ou seja, as pessoas estão sendo jogadas para esse tipo de atividade, não é uma escolha. E essa atividade é realizada como meio para a subsistência. Se é meio para a subsistência, se é trabalho obrigatório, esse trabalho tem que ter o reconhecimento da proteção social, porque, do contrário, a gente não pode falar em democracia, do contrário, a gente não pode falar em Estado de direito, do contrário, a gente não pode falar em sociedade em que vale a pena viver. O que a gente está fazendo, e para mim a questão dos entregadores é simplesmente a face mais visível agora, em função da pandemia, de uma realidade que atinge várias categorias
de trabalhadoras e trabalhadores, o que a gente está fazendo é jogar essas pessoas numa situação de impossibilidade completa de uma vida minimamente digna. Só que, quando isso começa a atingir a maioria das pessoas numa sociedade, como está acontecendo no Brasil, em que, eu repito, existem mais pessoas sem trabalho do que pessoas trabalhando e subsistindo com o mínimo de dignidade hoje no Brasil, quando isso começa a acontecer, o questionamento que se faz é: por que viver em sociedade? Por que respeitar as regras do jogo? Para quem serve? Para quem servem essas regras? E isso é muito grave, porque nós estamos chegando, se é que já não chegamos no Brasil, nesse ponto, no ponto em que as pessoas vão começar a questionar e a agir a partir disso sobre a necessidade de respeitar as regras para convívio social, se essas regras não lhe dão nem condições mínimas de sobreviver, de comer, de morar e de vestir com o mínimo de decência. Então, e aí eu concluo para não passar do meu tempo, é urgente que se reconheça para essas trabalhadoras e trabalhadores e para outros, trabalhadoras em estéticas, as chamadas diaristas, para vários nichos de atividades profissionais do nosso país, é urgente que se reconheça a existência de vínculo de emprego. Afinal de contas, a gente tem uma ordem constitucional com o artigo 7º, cujo caput diz que é direito fundamental de todas as trabalhadoras e trabalhadores no Brasil, e o primeiro inciso é o direito à relação de emprego. Então, existe um direito fundamental à relação de emprego que não está sendo observado para essas pessoas, e isso, durante uma pandemia, está concretamente determinando o adoecimento e a morte de muitos desses trabalhadores e trabalhadoras. Bom, eu encerro por aqui, Álvaro, agradeço de novo a oportunidade, e depois, se der uma segunda rodada, eu falo mais um pouquinho. Obrigada. Doutora Valdete, se não tiver uma segunda rodada, eu apanho aqui no chat, entendeu? Porque a participação aqui no chat está muito boa, estão todos comentando. Tem algumas perguntas que estavam sendo direcionadas para um ou para outro, e eu vou meio que falar aqui, fazer essa pergunta meio que genérica, qualquer um pode, é óbvio, aproveitar para abordar. Algumas pessoas, muitas pessoas aqui importantes participando, e quem mandou um grande abraço para todos foi o Dr. Marcos Dias de Castro, juiz no Rio de Janeiro, um excelente juiz também, e fizeram duas perguntas aqui que eu já vou jogar, e aí, se alguém quiser comentar durante a fala, fique à vontade. Uma era o seguinte, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a doutora Valdete falou, com relação do empreendedorismo, né? Estão tratando o seguinte: mas e quando o entregador ele é MEI, né? O microempreendedor individual, ele pode ter este contrato civil com a empresa, teria que ser seletista? Outros estão perguntando o seguinte: olha, nós estamos vendo nesse momento no Brasil um grande movimento dos trabalhadores de aplicativos. Fizeram um movimento no começo do mês, estão programando um novo grande movimento no dia 25 de julho, se eu não me engano, dia 25 de julho. Perguntaram que assim, e aí, como é que fica o direito de greve desses trabalhadores, né? Eles têm direito de greve? Então, se alguém já quiser se atrever a comentar alguma coisa, fique à vontade, podem comentar. Já trouxe aqui esse problema para o nosso próximo palestrante, Dr. João Batista Bertier, né, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, professor da PUC, do Rio de Janeiro, e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O doutor João Batista, que é, para quem milita no Rio de Janeiro, uma grande referência no direito do trabalho. Antes da gente começar aqui essa live, nós estávamos conversando do trabalho que o Ministério Público deve estar tendo nesse momento de pandemia, né? Com a quantidade de denúncias que estão surgindo, com a quantidade de demandas que estão provocando uma atuação do Ministério Público. Doutor João Batista, mais uma vez, o sindicato agradece a sua disponibilidade para participar com a gente aqui desse evento, e o senhor agora tem a palavra. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com o Nicola, com o Tadeu, com a Valdete, uma honra mesmo. E vamos aqui ao ponto. O Ministério Público costuma ser bem objetivo nas coisas dele, então vamos ao ponto. Tem uma frase muito usada: o mundo mudou com a tecnologia. É verdade. Tá bom, isso aí me parece algo que ninguém vai contestar, até porque essa é uma avaliação descritiva. A tecnologia mudou o mundo, olha nós aqui, né? A questão é: qual é o discurso em função de tais mudanças que vai prevalecer?
Aí sim chegamos a um ponto importante. Já que o mundo mudou, qual discurso abraçaremos? Porque variando o discurso que se abraça, variará qual será nosso rumo histórico, e isso pode ser trágico para um país como o Brasil. Porque algum discurso prevalecerá. Pois bem, há um discurso de mercado sobre essa história toda, já especificando a questão de entregadores. Há um discurso de mercado, que é o discurso da plataforma. E o que narra a plataforma? Não, eu aproximo alguém que quer vender, de alguém que quer consumir, de alguém que quer transportar. O discurso fala em querer. Cada um quer uma coisa e eu, plataforma, quero aproximar. Como se fosse um jogo de livres vontades manifestadas, um tipo de mundo de moranguinho. Acontece que o querer do que quer vender é o querer empresarial. E esse querer é um querer que abre um leque de escolha. O preço que eu vou fixar, minha política de propaganda que eu vou fazer, minha estratégia para concorrer com demais empresas. Eis aí a empresa de alimentação. O querer do consumidor é um querer também marcado por liberdade. Pedirei comida a qual restaurante? Claro, o empresário, por mais que queira vender, precisa também vender para manter sua empresa, tá bom. Mas o querer é forte no comportamento do empresário. Ele tem uma liberdade em função do risco que ele assumiu. E o lucro vai ser dele em boa medida. O consumidor tem liberdade também para escolher, é claro, que em função do padrão de ganho de vida dele, mas alguma liberdade ele vai ter. Agora, o problema é o querer do entregador. Porque para esse aí, me parece que o verbo precisar faz mais sentido. E vocês verão que nesse discurso de mercado quer se passar a impressão de que esses quereres, por assim dizer, são iguais e não são. O entregador, nessa história toda, é o hipossuficiente. E isso não mudou. As nossas relações de trabalho seguem sendo relações de poder. Resultado, que eu estou mostrando é que há um primeiro ponto que é decisivo para o caminho que eu vou tomar. Nesse jogo de querer, há uma parte que necessita e não tanto assim quer. Está lá muito mais por necessidade do que propriamente por vontade. Enfim, e a gente sabe que o homem necessitado não é um homem livre. Pois bem, é por essas e outras que eu vou começar a contestar esse discurso de mercado, né? Aquela ideia de que o entregador é o tal do empresário de si mesmo, né? Porque, no fundo, ele conta com o quê? É ele a moto dele, quando não, ele a bicicleta. Que estrutura produtiva é essa que se limita a isso? E mais, né? Esse empresário de si mesmo vai entrar numa feroz luta de competição de todos contra todos. Só essa expressão, competição de todos contra todos, soa mal se o que eu quero é que uma sociedade melhore. Mas, enfim, nesse discurso, claro que é o fecho negador do vínculo. A moto é dele. Ele aceitou fazer a corrida porque podia recusar. Não há controle de horário, eu não sei que horas trabalha, eu não estou preocupado com isso. Eu da plataforma nem conheço muito bem ele, só cadastrou aqui. Aliás, eu não dirijo o trabalho dele. Enfim, esse é o discurso de mercado. Pessoal, eu não vou satanizar o mercado aqui, não. Mas eu vou atribuir ao mercado uma outra pecha, que é a pecha da insuficiência. Uma sociedade não pode caminhar e se autocompreender pela ótica só do mercado, porque o mercado, gente, tem uma marca de insuficiência. E por que o mercado é insuficiente? Porque o mercado é excludente. Se você não puder pagar, você está fora. O mercado é, por assim dizer, naturalmente excludente. Pagou, está dentro, não pagou, está fora. Primeiro problema que torna o mercado não abrangente de todos, não inclusivo. Segundo ponto, o mercado não tem bases democráticas. Tudo bem, né? No mercado, a base não é democrática. A gente sabe que até mesmo a sociedade, cada um tem um voto só, isso não pesa tanto. Mas o mercado silencia quem não tem condição de participar do jogo. E, por fim, o alvo do mercado não é a justiça. São as 3 insuficiências do mercado: ser excludente, não ter base democrática e não visar a justiça.
por isso que existe direito, Estado, para você construir uma sociedade que seja democrática de direito. Então, o mercado tem lá o seu papel a cumprir, mas tem que ter mecanismo de frenagem. Direito, Estado, sociedade, democracia. Aí sim, se tais ideias prevalecerem, o mercado pode seguir existindo, mas não será predatório. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Para combater esse argumento, esse discurso de mercado, né? O mercado, para mim, não basta. O mercado não me explica o que é o mundo, né? Esse papo de mercado está nervoso, o mercado está chateado, o mercado está magoado. São coisas que eu sequer entendo, porque o mercado não pode ser personificado, né? O mercado é uma estrutura complexa de interesses, mas a sociedade é maior do que isso, engloba o direito, engloba o Estado. Pois bem, vou trazer 3 argumentos. Primeiro argumento, o argumento moral. O argumento moral, né? Gente, a gente lembra daquelas aulas de introdução ao direito, né? Não vou me aprofundar nisso não é a hora. Mas querem saber de uma coisa? Eu acho que o fundamento da moral é a empatia. É você se colocar na posição do outro. Nicola falou do tal do entregador. Eu fiquei pensando, e se eu fosse o entregador? Porque, variando no Brasil, variando no mundo, a família que você nasce, a situação que você se encontra, as situações são muito mais difíceis quando não você tem negado as oportunidades. Então, é muito importante para uma sociedade resgatar a noção de empatia, se colocar na posição do outro. O ser humano é uma criatura moral, tem essa potencialidade, porque ele tem essa aptidão. Pode não usar, mas tem essa aptidão de se colocar na posição do outro. É só tentar imaginar o dia a dia de um entregador para você perceber, nossa, eu não quero isso para mim. Se você não quer para você, não queira para os outros. Segundo argumento é constitucional. Gente, é muito curioso. As pessoas às vezes esquecem a importância que o trabalho tem na Constituição. Artigo 1º, valor social do trabalho. Artigo 93, é o primário do trabalho que baseia a nossa sociedade. Por que isso? O trabalho é importante para a sociedade como um todo, porque o trabalho é um fator de produção de riqueza. Se uma sociedade produz riquezas, ela pode ser viável economicamente. Mas se ela souber distribuir riquezas, ela chega à viabilidade ética. E, aliás, o trabalho é importante também para cada pessoa. Cada um de nós que tem uma história para contar. O trabalho é parte da narrativa de vida de cada pessoa. E o que as pessoas querem é que a própria vida faça sentido. A doutora Valdete certamente se vê nas sentenças que profere. O doutor Álvaro se vê na petição que faz. Nicola na petição que faz. O Tadeu se vê no acórdão que lavra. Eu me vejo na ação que eu ajuizo. As pessoas querem se enxergar no trabalho que fazem. Mas, no fundo, isso é para pouco no mundo como o nosso. No mundo como o nosso, capitalista, realizar a própria vocação é para poucos. A maioria das pessoas trabalha com coisas com as quais não se identifica. E trabalhar vira dureza aí. Você montar uma coisa que você não pode comprar. Você entregar o que você não pode consumir. É o tal do estranhamento, quando você faz um trabalho com o qual você não se identifica. Para as pessoas que trabalham em estranhamento, a única chance da vida fazer sentido é do ato de trabalhar vir em direitos. Então, cuidado, porque o direito do trabalho, que nele há de sólido, é o seu aspecto humanista. E esse aspecto humanista da tradição trabalhista está absorvido na nossa Constituição. Por isso que ela fala no artigo 227 que, numa certa hora, na adolescência, entra a profissionalização. No 205, ao falar de educação, a educação é para a cidadania e para o trabalho. E no artigo 5º, uma liberdade de trabalho. Porque o artigo 6º prevê um direito ao trabalho. Aí eu chego ao artigo 7º. Se eu for trabalhar de forma subordinada, é essencial que eu tenha direitos. Porque aí haverá sentido em trabalhar. Trabalhar é importante para a sociedade, é importante para cada pessoa. Para que a pessoa construa a sua história de vida. Trabalhar é um ato humano, né? Marx tinha razão. O pior arquiteto vence a melhor abelha. A abelha faz porque faz. A abelha faz porque faz. O ser humano não, ele antecipa mentalmente o que vai fazer e realiza. O índio faz um vaso, desenha um vaso, para se ver no trabalho que faz. Mas no mundo como o nosso, o trabalho pode ser, às vezes, coisificado ou animalizado. E é o que acontece com os entregadores hoje. Se nega a condição humana, quando você nega direitos do ato de trabalhar. Porque eles não estão ali realizando, eles não estão ali realizando a vocação deles. Isso é certo. E esse já é um problema. A condição humana do indivíduo, não ter oportunidade de trabalhar com algo que gosta,
mas que tenha direitos, pelo menos. Agora, fora o argumento moral e constitucional, porque isso tudo está na Constituição, aliás, pessoal, cuidado com o seguinte. Constituição tem supremacia, tem cláusula pétrea, mas o que sustenta a Constituição é a crença que a sociedade tem nela. No fundo, a Constituição é uma crença, é uma aposta nossa. Ah, tem supremacia, tem cláusula pétrea? A história provou que boas constituições perecem se a sociedade não respalda elas. O Brasil hoje enfrenta alguns problemas nesse sentido, né? Um risco de descrer da Constituição, que é muito perigoso, né? Chamem de sentimento constitucional, como falava o Pablo Lucas Verdu, patriotismo constitucional, como fala o Haber, mas é importante crer na Constituição. É o nosso contrato social, por assim dizer. Mas, enfim, o argumento moral indica que as pessoas têm direitos. O argumento constitucional indica isso. E o argumento econômico? Porque a grande questão é que essas pessoas produzem riqueza. E o problema é a fração ridícula que entregam para elas. É o que Nicola falou. O capitalismo, para ser viável eticamente, tem que ter o seguinte pacto com a classe trabalhadora. O lucro haverá. Mas parte significativa da riqueza produzida será reinvestida em vocês, em prol da vida das pessoas. Já não é um sistema igual, mas que busque uma justiça minimamente aceitável. E aí, pessoal, chegou um ponto muito importante. A consolidação das leis do trabalho. Notem, quando eu olho para a CLT, os artigos 2º e 3º, eu vou concordar com o Nicola, com a Valdete, para mim ali o vínculo de emprego é enxergado ainda mais se eu levar em conta o artigo 6º com a redação que ele tem hoje, que fala em tecnologia como meio de subordinação. Pessoal, que o entregador é pessoa física, enquanto não vierem os drones, são pessoas físicas. Que o trabalho tem a marca da pessoalidade, tem. Cada um tem o seu cadastro na plataforma para transportar. Quer trabalhar oneroso? Oneroso é. Fazem isso para ganhar a miséria que ganham. Não eventual, a maioria trabalha direto porque precisa. E a subordinação? Porque o discurso de mercado tenta negar a subordinação. A moto é dele, não controla o horário, aceitou a corrida porque quis, pode ficar em casa, não precisa trabalhar não dirijo ele, eu nem mal conheço o sujeito. Pessoal, a CLT, que é uma lei sábia, acertou ao não conceituar a subordinação. Ela fala em trabalhar sob dependência. Por quê? Porque é bom ter essa elasticidade conceitual para se adaptar ao mundo e ao futuro. No fundo, o mundo mudou. A tecnologia veio como nunca antes. Mas a tecnologia veio para ser outra forma de subordinação. Porque, no fundo, gente, se eu pensar bem, a tecnologia induz os comportamentos. Se eu não aceitar a corrida, vou perder corridas futuras. Se eu pegar uma corrida que ninguém quer, vou pontuar mais. O próprio programa tecnológico é indutor de comportamentos. Eu sei que se eu não pegar a corrida, não pego essa, não pego outras. Eu sei que se eu pegar, pegarei outras. Eu sei que se me avaliarem bem, eu vou pegar mais corrida. Eu sei que se eu atender mal, vou acabar não pegando corrida. Ou seja, é como se o programa fosse o gerente. É um gerente virtual. É um gerente tecnológico que induz comportamentos. E por que isso funciona? Pela precificação. Cada trabalho que ele faz, o valor pago é pequenininho. E quanto mais entregadores entram nesse mercado, menor ele fica. Porque a lógica é oprimir por dois aspectos. Você ganha pouco, tem que trabalhar muito. Eu te avalio minuto a minuto. Até porque a avaliação à distância é o que se passa com esse pessoal. Então, a subordinação, de fato, não é o gerente olho no olho dando uma ordem para você. Não é o regulamento interno da empresa que manda você ler quando chega na empresa. Não é o clima, né, de terror na empresa que pode existir. Não são ordens dadas. Não é nenhum e-mail enviado. É só você se inscrever numa plataforma que te paga pouco e para você ganhar melhor, tem que dançar conforme a música que o programa toca. Resultado, a tecnologia é o gerente. A tecnologia dirige o trabalho. Agora, mas ele trabalha para várias plataformas. Direito do trabalho nunca colocou a exclusividade para configurar vínculo de emprego.
ter 2 empregos? Ora, eu sou professor, mesmo Ministério Público, né? Você pode ter mais de um trabalho, que dificuldade há nisso? Ah, mas o utensílio é dele. Outra questão que nunca foi problema para o dia de trabalho. Agora, é a tal história, gente. Eu vou dizer a vocês que o importante aqui é mostrar que a subordinação, a boa e velha subordinação, só mudou de roupa. Mas na essência é ela. Só que uma subordinação tecnológica que se impõe em função de um programa e oprime a pessoa por quê? É em função da precificação. Esse sistema funciona assim porque você paga uma miséria. Ou seja, eu vou dizer para vocês, né, que o Cazuza tinha razão. O Brasil é o museu das grandes novidades. Né? A gente trata as coisas como novas, mas não são, não. Né? São novas formas para conteúdos bem antigos. O Nicola falou de trabalho escravo. Eu não sei se chega a haver trabalho escravo. Confesso que eu não tenho uma opinião formada e talvez a escravidão aqui, para alguns casos sim, para outros não sei. Mas que é uma hiperexploração, é. Que hiperexploração é moralmente reprovável, constitucionalmente ilícito e economicamente desnecessário, a isso eu garanto que é. O que se faz com essas pessoas é moralmente reprovável, constitucionalmente é ilícito e economicamente é uma desnecessidade. Vou concordar com a Valdete. Isso é assim por escolha, não por necessidade. E o maior drama é o seguinte, né? Essas pessoas estão nessa muito por quê? Estão nessa muito por quê? Pelo seguinte, quando você tira da pessoa a condição de vida, ela passa a ser necessitada. E quando você é necessitado, você perde a sua liberdade. Se você fica sem liberdade, você abre mão da perspectiva e você vira um imediatista. Esses entregadores são abelhas. A abelha, quando a colmeia é destruída, voa até morrer. Mas a abelha é a abelha. A abelha é um bicho, vive o momento. Nós, seres humanos, temos direito à perspectiva. A maldade é essa. Você pega alguém necessitado e hiperdimensiona a necessidade dele. Você arranca a liberdade dele. Se você não tem liberdade, você abre mão da perspectiva. Já começa a não virar gente. E você vira um imediatista. Você vive o momento. Agora, isso é dramático para o ser humano. Né? No fundo, meus caros, o diabo segue vestindo Prada. Né? Então, muito cuidado com esse papo de que as coisas mudaram, de que a tecnologia mudou o mundo. Nós estamos na mesma sistema capitalista, exploração em excesso, num país profundamente desigual. Aqui nós moramos no Rio de Janeiro, menos a Valdete. Né? O Rio de Janeiro, né, é uma cidade tão louca que se você atravessar uma rua, você muda de século. Você está numa rua, aí de um lado tem um condomínio com casas boas, você mora ali. Se você atravessar a rua que você não faz, você vai entrar numa comunidade que um traficante, um miliciano controla. Você chegou na Idade Média. Tempo e espaço se confundem. Você andou no espaço e mudou de tempo. Esse é o nosso nível de desigualdade. Então, evidentemente que aqui essa é uma questão a ser combatida pela Justiça do Trabalho, pelo Ministério Público, pela Advocacia Trabalhista de Trabalho, vai ter que segurar ao máximo para ser uma figura de resistência. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês e que eu acho dura, mas é verdade, nós hoje estamos na retranca. Né? É aquele time que está acuado na defesa, né? Porque o direito se transformou para pior. Eu sempre recusei a expressão evolução do direito. Dá uma impressão, evolução, de que sempre muda para melhor. O direito, às vezes, muda para pior. Por isso que é bom preservar esse senso crítico. Agora, para finalizar, vamos resistir, defender as teses, falar da imoralidade, da inconstitucionalidade, da ilicitude, da não necessidade econômica de maltratar esse ponto dos seres humanos. Agora, uma coisa é certa. Os protagonistas serão os trabalhadores. Então, pegando o gancho na tua pergunta aqui, Quintão, eu acho que o direito de greve deles, ainda que alguém diga que não se encaixe no artigo 9º, se encaixe no artigo 5º, liberdade individual, direito de resistência. Né? Eu não tenho dúvida de que esses trabalhadores são o caminho para a solução. Eles devem protestar, eles devem fazer greve, eles devem lembrar que são eleitores, consumidores, que têm família. Eu tenho esperança de alguma maneira, venha uma reação política a isso. O dia de trabalho vai ser a defesa.
O nosso ataque serão os trabalhadores. O protagonismo é deles. Obrigado. Doutor João Batista, posso confessar que não esperávamos nada diferente, né? Mas queria parabenizá-lo aí pelas palavras e dizer o seguinte: eu estou vendo aqui os comentários no chat e alguns advogados estão dizendo que as falas até agora já praticamente deixaram as iniciais prontas, né? Alguns advogados estão dizendo aqui que vão, inclusive, fazer pedidos para o aplicativo só para entregar cartão de advogado, porque as iniciais estão prontas, a fundamentação está pronta. E, de fato, a gente, num debate como esse, em palestras como estas, a gente aprende muito e começa a pontuar aquilo que a gente vem discutindo, né, na prática. Esses trabalhadores, eles não são empreendedores. Esses trabalhadores são os novos precarizados, né? Esses trabalhadores são aqueles que têm jornadas excessivas, baixa remuneração e com pouquíssimos direitos. Mas a forma de exploração ela é a mesma que acontece há séculos e séculos e séculos, que hoje, com uma nova modalidade, uma nova forma, com novas ferramentas. Mas, enfim, vamos agora, então, ao doutor Gustavo Tadeu Alckmin, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, ex-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ex-presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da Primeira Região e ex-membro do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Gustavo Tadeu, será um prazer, mais um prazer, de ouvir aqui as suas palavras. Boa tarde, boa noite, presidente Álvaro Quintão. Agradeço imensamente o convite, honrado em compor essa mesa aqui, essa mesa virtual, com figuras tão emblemáticas e que eu considero tanto, né, presidente, e cumprimentar pela pertinência do tema, sem dúvida alguma. Meu querido tricolor sofrido Nicola, prazer estar com você, minha presidenta da JD, Valdete, pessoa querida, e o Berthier, que quando ouço o Berthier, eu não sei se eu estou ouvindo o procurador ou o professor, porque ele fala com a verve do procurador, mas com o didatismo do professor, que é impressionante. Prazer estar aqui a todos. Presidente, antes de eu dar propriamente início à minha manifestação, que praticamente é só um complemento do que o Berthier e a Valdete já falaram, eu não posso deixar de registrar, nesse primeiro momento público que eu tenho oportunidade, não tive sessão de lá para cá, mas eu não posso deixar de registrar o meu imenso pesar, a minha imensa tristeza pelo falecimento da nossa colega Moema Batista, uma figura emblemática, histórica, na Justiça do Trabalho, aqui no Rio de Janeiro, no movimento associativo dos advogados, primeira presidenta da ABRAT, uma figura, ela sempre foi uma referência na advocacia e, particularmente, uma pessoa muito querida por mim, em especial, e foi com muita tristeza que eu soube do falecimento dela, e essa pandemia ainda tem esse lado cruel, mais cruel, de não permitir que a gente possa se despedir dos entes queridos que se vão, abraçar as pessoas queridas que estão em torno de dramas como o que aconteceu com a nossa Moema Batista. Então, como é a minha primeira manifestação pública que eu tenho oportunidade, ainda mais entre o Sindicato dos Advogados, entre o movimento dos advogados, associativo dos advogados, eu não posso deixar de fazer essa referência à nossa querida Moema, com muita tristeza, esse registro que eu faço. Bom, vamos aqui. Bom, a Valdete e o Berthier já, como algum advogado já falou aí, já deram as linhas gerais para
para as iniciais e as teses e tal. E, de fato, vamos pensar objetivamente, né? O vínculo de emprego, ele, pela fala que foi feita aqui, com a qual eu concordo, ele está muito bem caracterizado em tese. Mas aí assim, quem ouve a gente falando aqui, deve pensar assim, então por que essa dúvida toda? Por que esses questionamentos todos? Por que está tendo uma live disso, né? Se é tão óbvio assim. E é essa questão que eu queria colocar a partir do que foi dito pelo Berthier e pela Valdete, né? Porque me parece assim, evidente que há uma pessoalidade na relação, né? O sujeito é contratado especificamente, há uma não eventualidade, ainda que você queira fazer algum tipo de leitura mais atual sobre a não eventualidade, mas ele está inserido nos fins empresariais, né? Há uma onerosidade que é uma adesão do trabalhador, né? Ele não tem escolha. E o que toca é a questão da subordinação. E ele tem o veículo dele, que, como disse o Berthier, isso não é novidade. E, de fato, não é. Embora para alguns possa ser. Por exemplo, você tem no Supremo Tribunal Federal hoje um debate sobre motoristas de transporte de carga. E um dos pontos que se utiliza dentro do Supremo Tribunal Federal para dizer que eles são autônomos é o fato de eles terem o veículo próprio. Não impressiona numa leitura que nós estamos fazendo aqui, mas para alguns impressionam. Não impressiona, por exemplo, a gente dizer que ele tem subordinação. Mas impressiona para alguns o fato dele não ter um chefe. O fato dele não ter alguém dando ordem para ele, dizendo para ele que ele está atrasado, ameaçando ele, fiscalizando ele objetivamente, pessoalmente. Isso impressiona. Tanto impressiona que nós temos hoje decisões no sentido contrário, para dizer que não tem vínculo. Nós fizemos aqui no Fórum do Rio de Janeiro, em janeiro desse ano, no TRT, a gente fez, entre os juízes, uma simulação, em tese, se haveria vínculo ou não. E ficou absolutamente dividido. Absolutamente dividido. Então, onde é que está o pulo do gato nessa história? Onde é que a questão é política, como disse a Valdete, mas onde é que a questão pega juridicamente? E aí eu acho que tem alguns aspectos que a gente não pode deixar de considerar. É bem verdade, como foi dito aqui, que a nova tecnologia, né, as ferramentas que a internet trouxe, elas mexem com os meios de produção, mas a relação de exploração continua. É bem verdade que nós temos aqui nessas relações, às vezes, aspectos que nos remetem à pré-revolução industrial. É bem verdade. Né? Mas há alguns elementos que eu acho que a gente tem que considerar. E o elemento que mais me impressiona nessa história, e que tem a ver, aí a discussão é muito mais ampla, ela não se restringe ao Uber, ao iFood, a questão do vínculo ou não, é
o ambiente que a gente vive, que está se formando nessa sociedade neoliberal, que aí não é só brasileira, e que está envolvido nessa temática do empreendedorismo. Por que que o discurso do empreendedorismo pega hoje e não pegava há algum tempo? Porque é o discurso do que você é capaz, você pode, você consegue, você é o responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Essa é a tônica que está nessa história. E aí, Nicola, me chamou a atenção no depoimento que você deu do rapaz que você entrevistou, que coincide com outro, eu também já tive esse hábito de conversar com o motorista de Uber, perguntar. Impressiona ele dizer assim, não, a CLT é muito. 13º, é demais até. Eu quero um bom salário, eu quero... Porque, no fundo, há uma lógica num discurso que se prevalece na nossa sociedade de que o trabalho subordinado naquele modo clássico que todo mundo conhece, o trabalho do empregado é um trabalho limitado na sua capacidade pessoal de empreender. E aí entra o tema que se costuma chamar da subjetividade desse trabalhador, que tá no nosso dia a dia, né? Tem muita gente escrevendo sobre isso, quer dizer, não é nenhuma novidade, mas tem uma frase do Byung-Chul Han que é muito interessante. Ele diz assim: a pessoa explora a si mesma. A repressão não vem do outro. Aí ele diz: não há contra quem direcionar a revolução. Essa frase é sintomática para esse momento. Porque esses trabalhadores, pensem bem, a greve, que seja a mídia, seja o próprio movimento, não chamou de greve, chamou de break, isso não é casual, foi um ponto fora da curva. Foi um ponto fora da curva, porque não há quase movimentação desses trabalhadores de plataforma em torno de movimentos coletivos. Você quase não tem notícia sobre isso. Essa greve, esse break, foi um ponto fora da curva. Porque esse tipo de trabalho leva ao isolamento, ele leva ao individualismo. Não por acaso, há um dos principais efeitos desse tipo de trabalho é a dificuldade da representação sindical. E o que acontece? Esse trabalhador, ele acha que ele não tem chefe. O chefe dele, a subordinação dele é com um algoritmo que segue todos os passos dele, que pune ele, que suspende ele, que dá nota para ele. A vida dele é movimentada pelo algoritmo, mas ele acha que ele não tem chefe. Ele acha que o chefe é ele mesmo. Num desses depoimentos, Nicola, eu conversando com um rapaz de Uber, até em Belo Horizonte, e aí o rapaz dizia: não, porque eu quase ganhei uma pontuação, faltou pouco, porque eu tinha que cobrir tal corrida,
Aí eu falei assim, mas você não acha que você é explorado demais? Não, não sou não, não sou não. Eu trabalho menos do que se eu tivesse carteira assinada e com jornada de trabalho. Eu falo isso para o pessoal que vem falar para mim. Eu falei, como que você faz? Ele falou assim, professor, veja bem, eu estou o tempo todo no trabalho, pego a hora que eu quero. Eu não... as pessoas trabalham 8 horas por dia, tem que ficar 1 hora de intervalo para almoço, perde 1 hora para ir para o trabalho e perde 1 hora para voltar. Então, as pessoas ficam 11 horas. Eu fico 11 horas todas trabalhando e produzindo para mim. E tem mais, doutor. E se eu quiser, eu chego, paro, fico 2, 3 horas descansando. Nunca faço isso, né? Porque eu tenho que ter o dinheiro aqui, porque eu tenho que colher, porque eu estou pagando a prestação da minha casa e tal, e eu preciso construir imóvel. E eu falei, há quantas horas você está trabalhando? Ele falou, hoje eu estou trabalhando 12 horas. Esse rapaz, ele acha assim, que ele não conseguiu a pontuação porque ele não teve capacidade. Né? Então, esse ponto que me parece que é o que norteia essa discussão e que traz aquilo que para a gente parece óbvio, que talvez não seja para muita gente. Às vezes não seja para o próprio trabalhador. Tem um texto uma matéria que saiu no final do ano passado, um episódio que aconteceu na Argentina, que me chamou muita atenção. Era um entregador de bicicleta com pizza. E aí ele sofreu um acidente. E caiu no chão e tal, não sei o quê. Isso tudo foi uma pessoa que foi testemunha, que viu a cena toda e tal. E aí ele estava ali sendo acudido, machucado, enfim, quebrou a perna, não sei. Aí ele pediu assim, eu preciso do telefone, que eu preciso ligar para a empresa para justificar o problema. Aí ele liga, a primeira pergunta que ele recebe lá foi o seguinte, em que estado está a pizza? Aí a gente, sim, isso chama atenção, né? Isso chama atenção porque é a maior preocupação com a mercadoria do que com o homem. Ok, só que a história não termina. Dias depois, ele foi hospitalizado, foi entrevistado. Essa matéria veio, porque aí todo mundo indignado, a mercadoria, foi entrevistar o rapaz. E sabe o que ele disse? A empresa está certa. Ela tem que zelar pela entrega do produto. Então, percebam a nota cruel na história. Ele não culpa a empresa. Ele não vê no outro o seu explorador. Ele acha que a incapacidade dele é que leva ao fracasso dele. É uma deficiência que ele tem, e isso é tão cruel, porque o que nós dissemos aqui é que essas novas tecnologias não impediram que o que aquele velho barbudo disse há algum tempo, ou seja, que o homem explora o homem pelo homem, o homem é explorado pelo homem pelo trabalho, pela alienação do trabalho, essa lógica continua. Só que qual é a diferença do que nós tínhamos há 10, 15, 20, 30 anos? O trabalhador explorado, ele direcionava quem o explorava. A tendência é esse trabalhador de hoje não mirar em quem o está explorando. Porque há um discurso que movimenta ele para dizer que ele é
o próprio responsável. Eu até participei de uma live, até pouco tempo, da Matra 1, sobre aquele filme Você Não Estava Aqui, do Ken Loach. Quem tiver a oportunidade de ver, se não viu, veja, porque é exatamente essa temática. Que é o rapaz que vai trabalhar com entrega, que se endivida para ter uma van, e que aí, quanto mais entrega ele faz, mais ele precisa fazer, porque ele precisa pagar, ele precisa sustentar a família, e aquilo tem efeitos com a família e tal, para no final ele acidentar não, ele sofreu um assalto e ficou machucado, ele ainda, ao quebrado, pega a van para ir executar mais um serviço contra a vontade da família, porque ele dizia que ele é que era responsável por aquilo. A empresa em nenhum momento foi responsável pelo acidente que ele teve. Então, eu acho que esse elemento tem que ser considerado quando a gente faz esse debate, para que aquilo que a gente está dizendo, que parece tão óbvio, talvez para muitas pessoas não seja. E aí, finalizando, presidente, eu não posso chamar a atenção para o detalhe que está... Porque, veja bem, essa questão, por exemplo, se a gente sai dos entregadores, e aí a Valdete tem total razão, essa questão dos entregadores de alimentos, isso veio à tona muito em razão da pandemia. Eles existiram sempre. Só que isso levou um número de demanda muito grande. Nunca se consumiu tanto pela internet. E nós, no conforto do nosso lar, descobrimos que existem além dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem nesse momento, aí é uma peculiaridade brasileira, descobrimos que tem 2 atividades que são absolutamente essenciais na época de pandemia, que é os entregadores de iFood e o trabalho doméstico. Não por acaso, simbolicamente, qual foi a primeira vítima fatal de Covid no Brasil? Uma empregada doméstica que foi convocada para trabalhar para atender um casal que estava adoentado. Isso não é por acaso. E a mesma coisa dos entregadores. Nunca se pediu tanto. O resultado e aí foi talvez o que motivou a greve, é que não estavam pagando para os entregadores esse de bicicleta nem os R$ por entrega. Estavam pagando R$ 2. R$ 2. O nível chegou de exploração tão absurdo que talvez provocou toda essa revolta organizada. Agora, isso veio à tona muito em razão deste momento. Mas, então, tem a questão da pandemia. O que eu estava dizendo, isso tudo a partir do fenômeno da chamada uberização. Então, essa discussão sobre o vínculo de Uber não é brasileira, é uma discussão que a Inglaterra já enfrentou, a Espanha já enfrentou, a França já enfrentou, e sempre, agora, com decisões reconhecendo a relação empregatícia, que ele é um trabalhador de relação empregatícia. Então, mas o que chama a atenção, aí no caso especificamente brasileiro, e aí eu já estou fechando, mas eu não queria deixar de manifestar sobre isso, é esse tal projeto de lei. Por quê? Porque eu fui ler a matéria sobre o tal projeto de lei. O Brasil tem essas figuras que, assim, eles chamam de golfinho, né? Aparece, sobe assim e parece que todo mundo aplaude, que é a deputada Tabata Amaral, que surgiu como uma grande novidade. E o projeto de lei, ele fala que a ideia é instituir, eu não sei bem como, eu não li o projeto, algo híbrido. Híbrido entre a CLT e o trabalho autônomo. E aí
tenho que concordar com a Valdete. Aí a discussão passa a ser efetivamente ou exclusivamente ideológica. Porque todo o discurso da deputada é o discurso de que está atendendo aos trabalhadores que são pouco, não tem regramento nenhum, que recebem muito pouco, que não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma garantia. Todo o discurso, não tem EPI, não tem nada. O discurso é esse. E aí, lendo a matéria, me chamou a atenção de uma fala de um entrevistado. A legislação brasileira não conhece modalidade intermediária entre relação de emprego e relação autônoma. A primeira é excessivamente regulamentada e a segunda carece de regulamentação. Viria em boa hora uma legislação que, sensível à peculiaridade da categoria, pudesse estabelecer tanto direito quanto obrigações. Essa fala, apoiando o projeto, é o que chama a atenção nessa hora. Primeiro, há ela respalda o discurso presente de demonizar o direito do trabalho, de demonizar a CLT. Como se o fato de esse tipo de relação ser vinculado ao direito do trabalho, ser vinculado à CLT, fosse um grande mal. Fosse um grande mal. E que é preciso sair disso. Mas ele, coitadinho, não pode ficar tão desamparado. Então, atende, Nicola, ao que o seu trabalhador estava querendo. Eu quero ter alguns direitos básicos, mínimos. E, com isso, você afasta a questão do direito do trabalho. Eu li recentemente um artigo do meu amigo Grijalbo Coutinho, e ele alinhou, foi interessante, ele alinhou legislações que caminharam nessa direção. A dos trabalhadores de motorista de transporte de carga, uma. Dos salões de beleza, que viraram parceiros. As diaristas, os cooperativados, os representantes comerciais. São todos trabalhadores. Mas não podem ser enquadrados dentro da CLT, porque isso é um grande problema. Então, eu acho assim, e aí, estar enquadrado dentro do direito do trabalho, estar enquadrado dentro da CLT, significa, como disse o meu querido Berthier, significa ter um tratamento humanista. Ou, como disse a Valdete, ter proteção social. E parece que essa discussão e esse projeto de lei, ele é perverso por conta disso. Ele traz uma aparência de algo benéfico e que é protetivo, e não é. E não é. Na verdade, é mais um direito excludente dos trabalhadores de ter essa efetiva proteção social. Então, desculpe aí eu ter me alongado, mas é mais ou menos isso que eu queria falar. E fico aqui à disposição. Gustavo, muito obrigado pelas palavras. Eu li essa matéria, do qual a matéria que o senhor se referiu. Além desse trecho, né, da matéria, onde fala da excessiva regulamentação de um lado, da autonomia do outro, nessa matéria também tem um representante do Uber, né, dizendo que essa, até agora, foi a melhor alternativa encontrada para resolver o problema no Brasil. Ou seja, as empresas já deixaram claro que essa medida, como alguns têm chamado, esse projeto de lei Frankenstein, né, pega-se um pouco de cada coisa e tenta misturar para ver o que vai acontecer no final, ela tem um cunho ideológico enorme, ela não vem para ajudar o
esse projeto de lei ele vem, sim, para ajudar as empresas que continuariam protegidas, continuariam sem reconhecer esses trabalhadores como seus empregados, e esses trabalhadores continuariam tendo suas jornadas excessivas, sua baixa remuneração, sua precarização de uma maneira geral, continuariam sendo avaliados pelos, como comentaram aqui no chat, pelos chefes nuvens, chefes algoritmos, né, mas continuariam sendo avaliados, continuariam sendo punidos. Meus amigos, eu tenho visto aqui algumas coisas alguns comentários que, se eu disser que a gente vai encerrar, vai ter problemas, entendeu? Então, nós vamos fazer aqui agora uma rodada de encerramento. Nós não estabelecemos nenhum tipo de tempo específico, então eu vi que alguns estavam anotando comentários sobre o que o outro falou, o que o outro deixou de falar. Então, vamos seguir a mesma ordem. Vou passar aqui para o doutor Nicola para fazer os seus comentários e, enfim, seus agradecimentos, 5 minutos, enfim. Eu não vou marcar tempo, eu vou deixar que vocês desenvolvam e, enfim, concluam as suas falas, porque o debate está muito bom, muito importante, os comentários estão excelentes, as pessoas estão participando. Então, doutor Nicola, com a palavra para o seu encerramento, suas considerações finais, doutor Nicola. Muito obrigado, doutor Álvaro. O sindicato faz história com essa live, com expert do direito do trabalho, com pessoas ilustres, com capacidade intelectual comprovada e com lucidez na defesa dos direitos sociais e na visão desse mundo, esse mundo do ódio, da intolerância, da precarização das relações do trabalho, no aumento do fosso entre o capital e o trabalho. Onde nós vamos parar? Esses entregadores de plataformas digitais são verdadeiros párias, porque já não bastassem aquelas todas fantasias que foram faladas em relação à reforma trabalhista, que iriam gerar 6 milhões de empregos, mas, na verdade, aconteceu foi uma derrama de desemprego, de precarização, de invasão do trabalho precarizado. É difícil falar quando a gente vê 76 mil mortos. Eu vi agora há pouco aqui 1.300 mortos contabilizados hoje. Eu sou solidário a todos esses parentes, a todos os amigos dessas pessoas que perderam suas vidas. E agora a gente vê esse capitalismo selvagem e a gente escuta ignorantes falando de comunização. Você tem uma divergência e você é comunista. Pessoas não sabem nem o que é socialismo, não sabem nem as diferenças do comunismo, não sabem nem dizer onde existe o comunismo. E a gente escuta pessoas falarem, não, é um empreendedor. Eu sou empreendedor, porque eu ouvi na televisão que eu sou empreendedor. Isso é o processo cultural, lamentavelmente. É um processo cultural perverso. É um processo cultural onde falta conhecimento a essas pessoas. Eles são verdadeiros homens e mulheres que estão prestando serviços praticamente obrigados ao entregar os alimentos nessas plataformas. São empregados, como foi dito aqui, por todos os palestrantes. Todas as características, não só do artigo 3º, o artigo 2º da CLT e as questões constitucionais, os princípios, os artigos estão todos presentes. É isso. É lamentável. E eu vou dizer, para finalizar aqui, é um verdadeiro retrocesso civilizatório o que nós estamos vivenciando em relação a esses trabalhadores. Já tínhamos um retrocesso civilizatório institucional, com todas essas mudanças
e essa situação que nós estamos vivenciando no país. Muito obrigado a todos. Eu fiquei muito orgulhoso dessa live e de ter tido essa ideia, e dos convidados. Realmente suplantaram, porque eu já os conhecia, mas certamente muitos aqui que estão assistindo não conheciam, todos eles aqui, professor Berthier, meu amigo tricolor, desembargador Tadeu, e a valente, aguerrida e culta doutora Valdete. E, finalmente, o meu amigo, meu camarada, doutor Álvaro Quintão. Muito obrigado a todos. Doutor Nicola, eu que agradeço. Quando você me apresentou essa ideia, eu não tinha como não abraçar, né? Até porque é um tema que hoje sensibiliza, hoje nos motiva a continuar defendendo o direito do trabalho, né? Todos nós que atuamos nessa justiça social, nós temos que ter uma empatia muito grande com essa categoria. Eu vi aqui em alguns comentários, quando o doutor Gustavo estava comentando, sobre esse trabalhador se enxergar como empreendedor, se enxergar melhor do que os outros trabalhadores, ou mesmo quando ele tem aquela consciência, né, de que só vai dar certo ou dar errado, só depende dele. Eu vejo alguns comentários, sem fazer nenhum tipo de crítica, onde as pessoas criticam esses trabalhadores por pensarem assim, mas às vezes a gente precisa analisar toda a propaganda que existe em torno disso, toda tentativa de formar uma opinião para que esse trabalhador, né, se for bem-sucedido, entenda que isso foi bem-sucedido por méritos próprios, e se não for, precisa entender também que a culpa é dele. A gente vive numa sociedade, né, que está nos fazendo pensar dessa maneira. Então, é necessário, sim, a gente refletir. E vamos agora, então, passar para a doutora Valdete, também fazer as suas considerações, as suas observações. Doutora Valdete, mais uma vez, muito obrigado pela participação, por ter aceito o convite e estar com a palavra. Obrigada, Álvaro. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu gostei muito de ouvi-los todos. E, assim, a abordagem que o Gustavo fez foi muito interessante, porque eu acho que ele toca num ponto central mesmo, que é a questão da ideologia, que também não é novidade, né? Mas é uma questão central que precisa ser discutida, porque, afinal de contas, muitas vezes, e a gente nota isso muito na Justiça do Trabalho, né? A gente tem uma sensação ruim de estar defendendo alguém que não quer ser defendido, né? Os direitos de alguém que não se reconhece como detentor daqueles direitos. Então, veja só, Álvaro, a pergunta que foi feita antes, né? Se os entregadores podem ou não fazer greve. O artigo 9º da Constituição fala que é direito dos trabalhadores fazer greve e que são eles que decidem quando e que direitos por meio da greve pretendem defender. Quer dizer, o fato de que numa live que talvez tenha um público ligado à área jurídica, essa pergunta se ponha, e essa pergunta tem sido colocada em vários debates que eu tenho participado jurídicos sobre essa questão dos entregadores, eu acho muito simbólica. Simbólica do fato de que a gente não lê a Constituição, simbólica do fato de que a gente reduz os direitos trabalhistas a direitos do conceito de empregado que a gente também não consegue valorizar e reconhecer como central na regulação jurídica, e aí a gente acaba sendo induzido a raciocínios como esse. Será que eles têm direito? Por que não teriam? Independente da discussão de ter direito à carteira assinada, por que eles não teriam direito de greve se o direito de greve é de todos os trabalhadores? Mas isso dialoga com o que o Tadeu abordou, que é a questão da ideologia. Só que daí, assim, nessa fala final, o que eu queria deixar como reflexão, Álvaro, é que, assim, e também isso passa, assim, tem um diálogo com os comentários que tu disseste que foram feitos de crítica aos próprios trabalhadores que se reconhecem como empreendedores. Existe um movimento muito antigo e estruturado de convencimento. E na minha fala inicial, eu referi a responsabilidade da mídia sobre isso. Só que agora a reflexão que eu quero deixar é sobre a nossa responsabilidade sobre isso. Porque, assim, se existe essa cultura do empreendedorismo, se existe essa questão, e eu concordo com o Tadeu, de que a liberdade moderna é colocada como a responsabilidade individual pelo sucesso ou pelo fracasso. A Hannah Arendt, que é uma autora liberal, já falava disso há muito tempo. O Marx fala disso.
Quer dizer, dessa condição objetiva do sistema que a gente vive, de fazer com que as pessoas acreditem que elas são responsáveis pelo fracasso, pelo sucesso, que não existe um sistema determinando oportunidades e ausência de oportunidades. Mas se isso está sendo reproduzido, veja, em larga medida, isso é reproduzido dentro da justiça do trabalho. Então, o que eu acho que é uma reflexão central para a gente compreender a dificuldade que se tem em relação ao reconhecimento de uma condição decente de trabalho para essas pessoas, é que a justiça do trabalho, historicamente, vem, de algum modo, aceitando esse discurso. E eu falo justiça do trabalho, todos nós. A advocacia trabalhista, a magistratura trabalhista, porque... e estava lembrando, enquanto o Gustavo estava falando, no caso das cooperativas de prestação de serviço, que nós maltratamos, nós passamos a dizer que aquelas pessoas absolutamente subordinadas, auxiliares de serviços gerais, que recebem menos que um salário mínimo, são autônomos, porque aderiram a uma cooperativa que tem mesmo qual objeto, coopera com o quê? Coopera em colocar força de trabalho à disposição de terceiros. Na maioria dos casos, aqui na minha região, uma realidade muito recorrente, esses terceiros são a administração pública. Então, a administração pública não faz concurso público, mas contrata garis para trabalharem na rua, no tempo, por menos de um salário mínimo, e dizem que esses caras são autônomos. E a justiça do trabalho, de um modo ou de outro, alberga isso. E as discussões jurídicas acabaram naturalizando isso, e isso vem de muito tempo. A terceirização é a mesma coisa, a gente acabou admitindo que a tomadora não emprega, que a tomadora não é o empregador do artigo 2º. Por que não é? Se a gente tirar o disfarce, claro que eu não vou me alongar, porque daí seria uma outra live, né? Mas o que a gente tem na terceirização é exatamente o que a gente tem, em outra medida, o que a gente tem nessa exploração de trabalho por aplicativo. É um empregador escondido atrás de outro. Aqui ele está escondido atrás do gerente virtual, que o Bertia falou muito bem, né? O aplicativo se transforma nesse gerente virtual, e na terceirização ele se esconde atrás da prestadora. Mas o que a gente fez com isso? A gente naturalizou, a gente assimilou. Então, assim, talvez o importante seja a gente refletir a nossa responsabilidade na reprodução desse discurso ideológico que faz com que as trabalhadoras e trabalhadores acabam comprando a ideia de que qualquer coisa é melhor do que ter vínculo de emprego e que, portanto, se deixem explorar e serem vampirizados por essas empresas que exploram mão de obra através de aplicativos, de uma forma absolutamente indecente e inconstitucional. Era isso. E, de resto, eu agradeço muito, estou à disposição para próximas conversas sobre esse e outros assuntos. Nós é que agradecemos, e não se coloque à disposição não, porque nós vamos abusar, hein? Nós estamos vendo aqui, já tem várias propostas de temas aqui. Enfim, foi um grande prazer. Mais uma vez, obrigado por ter vindo participar, de pronto ter concordado com a nossa proposta, com o nosso convite. E vou passar agora, então, para o Dr. João Batista Bertier, também para fazer aí as suas considerações, as suas observações. À vontade, Dr. João Batista. Bom, para mim foi uma satisfação muito grande. Eu sempre acho que quando assim, eu sou convidado para um evento da magistratura, da advocacia, eu fico muito satisfeito, porque eu acho muito importante falar para as demais instituições, para as demais projeções do mundo jurídico. Eu diria o seguinte, para finalizar. Como eu disse, o mundo mudou. E o discurso que está prevalecendo é o do mercado. Como eu falei para vocês, nós estamos na retranca, né? Mas eu acho que esse é um pouco o nosso papel agora. Nós temos que fazer com que o direito do trabalho sobreviva a essa fase, né? Nós não somos os protagonistas. O protagonista é o trabalhador. Agora, o trabalhador necessitado fica sem liberdade, vira um imediatista, fica sem perspectiva, e ele acaba não vendo que ele tem direitos. Agora, isso é muito ruim, por quê? Porque uma sociedade como a nossa tem que ter uma organização do trabalho. Não é a questão do que a pessoa quer, não é tão simples. Nós temos que pensar qual sociedade queremos. Um amigo meu comentou comigo o seguinte: nos Estados Unidos, eu morei num estado tal lá, não precisava usar capacete para andar de moto. Falei, olha, faz sentido, lá não tem saúde pública. Tem regra de trânsito para não atropelar outro. Mas se não há saúde pública, e ele machucar a cabeça dele, é basicamente um problema dele. Mas no Brasil tem SUS. No Brasil tem Previdência. Então, se a nossa sociedade é uma sociedade com saúde pública, é uma sociedade com previdência, uma sociedade com assistência, uma sociedade com educação gratuita, o trabalho tem que ser regrado.
né? Isso tem muito a ver com o tipo de sociedade que queremos. Se de fato vamos para uma sociedade sem saúde pública, sem previdência, sem educação, e cada um se vira, aí o empreendedorismo vai ser uma generalização. Não haverá mais diferença entre capital e trabalho. Vamos ser todos nós empresários de nós mesmos, mas eu acho que não é a melhor sociedade. Por isso que eu falei, o discurso de mercado implicará numa opção histórica errada. Iremos para uma sociedade pior do que temos. Eu prefiro uma sociedade com saúde pública, com previdência, com assistência, com educação e com organização do trabalho, regras do jogo. Por mais que se deva assegurar a liberdade individual, sem dúvida, é fundamental organizar a regra do jogo, porque esse jogo interessa a todos. E até as gerações futuras interessa isso. Qual modelo de sociedade vamos deixar em termos ambientais, trabalhistas? Que grau de desigualdade será nossa herança para quem vai vir depois? Que padrão ético teremos? E aí que está o ponto. Nós estamos protegendo o direito do trabalho debaixo de ataque. O protagonista ainda não entrou tão fortemente na luta, que é o trabalhador. Mas eu gosto muito daquele filme A Classe Operária Vai ao Paraíso. Aquele trabalhador que é operário padrão, que trabalha acriticamente, o que o empregador faz, ele manda, ele faz. Aquele cara que não é sindicalizado, não faz greve. Até o dia que sofre fortuna trabalhista, e aí ele descobre que um trabalhador tem que pensar com a própria cabeça. A classe operária vai ao paraíso quando toma consciência disso, né? E nós temos que resistir para ver se uma hora a história toma outro curso. Trabalhadores tomando consciência de trabalho vai ser um instrumental. Digo mais a vocês, qual é o perigo hoje em dia? As pessoas estão atacando o direito do trabalho, mas preservando o capitalismo. Essa equação de atacar a lei trabalhista e preservar capitalismo só tem uma solução possível de ser efetivada ao final: o autoritarismo, o fim da democracia. O capitalismo só condiz com democracia quando há direito do trabalho. Nós estamos defendendo mais do que os entregadores. Estamos defendendo uma conquista chamada democracia. Um sistema capitalista, para não ter direito do trabalho, tem que ser politicamente autoritário. Então, essa luta transcende o entregador. Começa por ele, passa por ele. Mas o debate, na essência, é a proteção da democracia. Um sistema capitalista sem de trabalho tem que ser autoritário. Isso explica muita coisa que temos vivido nos últimos dias. Muito obrigado. Doutor João Batista, muito obrigado. As suas palavras, enquanto membro do Ministério Público, é muito gratificante para todos nós, porque o Ministério Público do Trabalho sempre desenvolveu um papel de parceria na defesa dos direitos dos trabalhadores, do direito do trabalho, e saber que o Ministério Público do Trabalho, que já fez um trabalho fantástico na época da explosão das cooperativas, da terceirização, o Ministério Público sempre foi um fiscal atento a essas questões. Para a gente, nesse momento, é muito importante saber que o Ministério Público do Trabalho também está preocupado com isso. Doutor Gustavo, antes de passar para o senhor, eu queria voltar aqui para a doutora Valdete, que lembrou aqui de um assunto que eu acho que seria importante que ela socializasse para todos nós. Vamos lá, doutora Valdete. Obrigada, Álvaro. Desculpa, Gustavo. Não, mas não é nenhum assunto, é só assim que eu lembrei. Eu ia falar antes, esqueci, mas eu queria deixar uma dica para quem está nos assistindo, que o Jorge, que também é da JD, nosso colega de Campinas, ele faz uma live chamada Resenha Trabalhista. E ele entrevistou esses tempos o Galo, que é o que criou os entregadores, o movimento dos entregadores antifascistas. Cara, e o Galo dá uma aula de consciência de classe, dá uma aula do que é o direito do trabalho, de função do Estado, vale muito a pena assistir. E aí eu só queria deixar essa dica, que se o pessoal se interessar, vale. E ele fala, eu lembrei enquanto o Bertinha falava, porque ele diz, na fala dele, ele diz, a gente não gosta do patrão, a gente está lá porque a gente precisa trabalhar para comer. Ele fala muito claramente, sabe, assim, o que ele vive. E uma coisa que me chamou muita atenção, que ele diz lá pelas tantas, é que ele já viu muita gente trabalhando com fome e que entregar comida com fome dói demais. Essa frase dele achei muito, assim, impressionante, porque a gente imagina a precariedade da condição deles, mas nunca se dá conta disso, né? Eles entregam comida e muitas vezes não tem tempo ou dinheiro para parar para se alimentar. Era só essa dica aí. Obrigada. Eu que agradeço, doutora Valdete. Eu assisti
Vou, inclusive, sugerir lá aos sindicatos de advogados, se possível, a gente deixar no nosso site o link, sugestão para todos que quiserem, de alguma forma, assistir. É interessante. O Galo ele vem, sim, demonstrando uma consciência que muitos acreditam que eles não tenham, mas têm. Eles são trabalhadores explorados e não dá para dizer que não têm consciência. Doutor Gustavo, desculpe aí a interromper a regra aqui, mas o senhor está com a palavra. E o que chama a atenção é que o Galo é um jovem, né? Sim. Mas, e aí, pegando essa última frase que ele disse, que a Valdete citou, eu fiz uma anotação de saiu um texto na Folha de São Paulo, aqueles sim e não, sobre esse tema da relação de emprego dos entregadores. E o representante que defendia que não tinha, aí dizendo que não são subordinados porque não tem cumprir jornada, porque tem direito a decidir por qual plataforma, que são empreendedores, colaboradores, enfim. E aí ele termina com a seguinte frase: como eles estariam sem isso? Como eles estariam sem receber o que eles recebem, essa miséria, mas é melhor do que nada. E aí, é o seguinte, né, gente? O capitalismo, ele é um camaleão, ele vai se metamorfoseando, né? Se a gente for buscar na história, na relação de trabalho, que é a tônica do sistema capitalista, houve momentos de exploração escrava, houve momentos de trabalhos com crianças em locais insalubres, trabalhadores com jornadas desumanas, em condições perigosas, sem nada, sem nenhum direito. A situação chegou a tamanha ebulição que o capital foi obrigado a... Não, então vamos fazer um direito que, na verdade, o direito do trabalho nada mais é esse direito do trabalho que a gente defende tanto, mas ele nada mais é aquilo que vai conservar as relações para que não exista ali um conflito insolúvel. Né? E aí, de repente, você começa a ter uma alternativa ao capitalismo. Você vive um momento de Guerra Fria. O capitalismo precisa fazer concessões, surge o estado do bem-estar social e concessões são feitas. O cenário muda. Chegam as novas tecnologias. Todas. Não pensemos só em plataforma. Todas novas tecnologias. Desde do sistema bancário até o sistema de transporte. E aquilo que a gente faz. Qual foi, além do comodismo que trouxe para a gente, além do conforto, além da facilidade, além da agilidade, da celeridade dos trabalhos, das coisas, das facilidades que nos criaram para todos, trouxe como efeito a absoluta redução do mercado de trabalho. O desemprego passou a ser a tônica no mundo, não só no Brasil, no mundo. E o que é que o capitalismo faz? Agora já muito a cavalheiro. Primeiro, ele se vale dos discursos que seriam discursos anticapitalistas, que seriam discursos que a esquerda, os movimentos progressistas se valeram. O principal...
capitalismo é capaz de transformar um ícone da Revolução Cubana num meio de consumo, num instrumento de consumo. Os pôsteres do Che Guevara foram vendidos durante anos aí, depois, até que saiu de moda. Camiseta, o diabo. Então, é irônico o que o capital faz. Né? E o discurso da liberdade. O discurso dos anos 70, dos anos 60, que era o da liberdade para todos nós, que eu preciso da minha liberdade, a liberdade do consumidor, a liberdade individual, a liberdade sexual, tudo isso é apoderado para te falar, olha, para ir resumir na questão do trabalho, para dizer, você é livre, cara. Você é livre para ter seu horário, você é livre para escolher a plataforma, você é livre para parar a hora que você quiser. Só que, aliado a isso, tem o desemprego. E essa liberdade ela vai até a página 2. Porque aí a liberdade esbarra nisso que o representante fala. Como ou é isso ou é nada. Ou você aceita isso, ou você não aceita nada, ou você fica sem nada. Que é a mesma lógica que imperou na reforma trabalhista. É a mesma lógica que impera no discurso desse governo que está aí. É melhor ter emprego com um salário ruim, com direitos nenhum, ou quase poucos, do que não ter emprego. Aceita-se, então, qualquer coisa. Você é livre para aceitar. E aí, eu acho que essa é a grande temática que nós estamos debatendo aqui. É o sistema capitalista se metamorfoseando para se adaptar às novas situações, mas que por trás tem nada mais, nada menos do que a velha exploração do homem pelo homem. E aí eu vou concluir exatamente na mesma linha que a Valdete mencionou. Isso é um discurso. Isso é um discurso ideológico que está inserido no nosso cotidiano. E o mercado é responsável por esse discurso? Sim. A grande mídia é responsável por esse discurso? Sim, mas nós também somos. O Uber só tem a difusão que ele tem porque ele é cômodo, ele é barato e ele tem um mercado consumidor imenso. Os iFoods, os entregadores estão na pauta porque na pandemia está tendo um mercado consumidor imenso que atende ao nosso comodismo. Nós, como consumidores, somos responsáveis e como operadores de direito e de direito de trabalho, muito mais. Muito mais. A importância de decisões judiciais neste momento, reconhecendo em tese, eu estou falando em tese, evidentemente, que eu não estou me antecipando a nenhum caso concreto, mas reconhecendo em tese a possibilidade de que há vínculo de emprego nessas situações é essencial neste momento. Eu tenho notícia de uma decisão no TST negando o vínculo. Não sei nem, confesso que nem li, não sei nem qual é a fundamentação. Mas aí a gente está fazendo todo esse discurso da questão da conscientização, do trabalhador saber da sua condição de trabalhador e não de empreendedor. Esse discurso só vai ser reforçado a partir do momento que decisões judiciais da Justiça do Trabalho forem na contramão de dizer que eles são empreendedores. Como o efeito contrário. Se nós começarmos a dizer que são empreendedores, que são colaboradores, que são parceiros, a gente vai estar referendando exatamente esse discurso. Então, a importância da Justiça do Trabalho ter uma posição nesse sentido, como já teve posições retrógradas, como bem lembrou a Valdete, como já teve posições de vanguarda. Então, assim, é importante que isso venha nesse momento. É importante ter isso como tônica, como temática e como finalidade da Justiça do Trabalho, reconhecer o direito do trabalho. A Justiça do Trabalho não pode abrir mão do direito do trabalho. É o que nos, sinceramente, é o que nos mantém vivos.
uma justiça do trabalho que não valoriza o direito do trabalho, para quê? Para quê? Então, eu acho que a contramão do discurso ideológico, é um papel firme da Justiça do Trabalho em dizer o direito do trabalho. Não estou dizendo aqui que todo processo que eu pegar de Uber, não sei o quê, vou reconhecer vínculo, não é o caso, porque vai se depender de questões absolutamente concretas e caso concreto, de provas, etc, etc. Mas, em tese, falando em tese, é importante não, eu acho que nesse momento, como é importante a Justiça do Trabalho dizer o direito do trabalho diante da reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista que quer negar o direito do trabalho. Então, chamemos para nós essa nossa responsabilidade. Eu acho que assim, é a principal reflexão que eu proporia aqui para todos nós fazermos. Tá? É isso aí. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo. Acho que fechamos esse evento com chave de ouro. Chamar a reflexão, acho que é uma responsabilidade de todos nós. Fazer um evento como esse, trazer pessoas como essas que vieram aqui hoje falar para todos nós, não é apenas uma forma de prepararmos as nossas iniciais ou começarmos a organizar as nossas teses. Eu acho que é exatamente isso. É refletir. É chamar para refletir o momento em que nós estamos vivendo. Nós que estamos vendo um projeto de lei, como bem definiu aqui o doutor Gustavo, desses golfinhos, né, que surgem, balança a cabecinha, todo mundo aplaude e depois somem de novo. É fundamental que nós, advogados, nós, juízes, procuradores, que já fizemos lobbies muitas vezes no Congresso Nacional a favor ou contra determinados projetos, é fundamental que, nesse momento, a gente se mobilize contra essas barbaridades que estão acontecendo. Não mobilizar a comunidade do direito, da justiça do trabalho, para que a gente tente barrar esse projeto de lei, essas aberrações que estão tentando construir, é aceitar o que nós já aceitamos no passado, é aceitar o que já aconteceu com os trabalhadores em salão de beleza, né? Os cabeleireiros, é aceitar o que já aconteceu com os trabalhadores em transporte de cargas, e assim vai, com as diaristas. Se nós, advogados e advogadas, juízes e juízas, procuradores e procuradoras, se nós não nos mobilizarmos, será mais uma categoria precarizada com lei regulamentando o que não precisa ser regulamentado, criando leis, né, para fragilizar e para precarizar ainda mais o mundo do trabalho. Tá? Nós precisamos, enquanto sindicatos, enquanto associações, enquanto organizações do mundo do trabalho, nós precisamos ter essas lives, esses momentos para refletir. Tá? Para finalizar, essa live ficará gravada no YouTube do sindicato, todos terão acesso, e é fundamental que essa discussão não acabe aqui, que aqui seja apenas o início de uma grande campanha, de um grande debate, para que a gente possa, com a ajuda desses trabalhadores que estão se mobilizando, que a gente possa, a partir desta mobilização, a gente conseguir pressionar o Congresso, como já pressionamos em outros momentos, para que essa aberração não vire lei, para que essa aberração não se consolide e mais uma categoria venha a ser precarizada nesse país. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todas e todos os colegas, juízes, procuradores que assistiram aqui à live, que comentaram aqui no chat o tempo inteiro, agradecer ao Nicola, ao doutor João Batista, ao doutor Gustavo Tadeu, à doutora Valdete, pelo precioso tempo que dispuseram, que disponibilizaram para esse debate tão importante para todos nós. Muito obrigado. O Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro agradece e se coloca à disposição para tudo que for necessário. Muito obrigado e uma boa noite a todos.